Boa noite, meus irmãos. Bondade e misericórdia sejam sempre vivas nas nossas vidas. Vamos continuar, então, Apocalipse capítulo 11. Vamos ler os versos de 14 a 19. Apocalipse capítulo 11, versos de 14 a 19. Apocalipse capítulo 11, versos de 14 e 19. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Amém, meus irmãos. Deus, bendizemos o teu nome, Senhor, por tua palavra, mas te suplicamos, ó Deus, aquilo que salta aos nossos olhos. Que tu, ó Deus grandioso, possa te revelar a nós, e acima de tudo que a esperança, ó Deus, a alegria, o cântico descrito, Senhor, aqui, possa ser vivo nos nossos corações. Te suplicamos, bendizemos o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus amados irmãos, como temos visto e vimos nos últimos domingos, do capítulo 10 e o capítulo 11, que são justamente o fiel da balança entre aquilo que há de acontecer, estava acontecendo, e aquilo que há de acontecer, você tem justamente esse interlúdio, esse parêntese que João coloca, todas as vezes que passa de um selo para um flagelo, de um flagelo para uma trombeta, e sim ele faz questão de explicar para as pessoas onde estão os santos, onde estão aqueles que foram lavados, alvejados pelo sangue do Cordeiro, e ele faz questão de enfatizar isso, de que por mais que o juízo de Deus desça sobre a terra, por mais que o juízo de Deus recaia sobre essa terra, ele faz questão de enfatizar de que todos aqueles que foram salvos, alvejados pelo sangue do Cordeiro, fiéis, eles são encontrados junto de Deus. E não só isso, mas especificamente nesse interlúdio, que é do capítulo 10 e do capítulo 11, ele chama esse povo de Deus de tabernáculo do Senhor. Ele chama esse povo de Deus do templo do Senhor, que é justamente aquilo que vai desembocar lá no capítulo 21 e 22, quando a nova Jerusalém, o tabernáculo do Senhor, vier descer do céu. Só que acontece algo bem interessante aqui no capítulo 14 e do verso 14 até o verso 19. É de que esse é o momento tão sonhado, esse é o momento tão esperado, esse é o momento tão quisto por toda a cristandade. Por quê? Porque se você olhar para os discursos de Jesus, você vai ver que ele vai dizer que no ressoar da última trombeta é quando ele vai voltar. Se você olhar para os discursos de Paulo, tanto aos nossos irmãos tessalonicenses, quanto aos nossos irmãos coríntios, quanto até mesmo os nossos irmãos romanos, você vai perceber muito claramente que Paulo faz questão de dizer que também no ressoar da última trombeta é quando todas as coisas vão serem reveladas, quando todas as coisas vão simplesmente serem colocadas nos seus devidos lugares. Só que o que traz o que apimenta, vamos dizer assim, que é colocado no texto para nós, é de que isso é chamado por João de ai. Aí nós vimos
que o primeiro e o segundo ai, ou seja, os primeiros ais que ele coloca desde na primeira, segunda, terceira e quarta trombeta, depois do segundo ai, na quinta e na sexta trombeta, eles não eram coisas boas, eles eram juízos de Deus. Então, quando João chega e diz que sem demora vem o terceiro ai, quando ele diz que sem demora a última trombeta há de ser tocada, ao que parece é de que vai piorar toda a situação. Ao que parece é de que realmente, se tudo aquilo que foi posto, desde os 7 primeiros selos, depois as 6 primeiras trombetas, não se compara àquilo que haveria de vir, porque justamente a última das trombetas havia de ser tocada, e esses ais, eles são justamente juízos de Deus para a vida daqueles que habitam na terra e não daqueles que foram achados no céu. Se espera que, ao ser tocada a última trombeta, a mão de Deus pese mais do que qualquer outra coisa. Só que, quando a gente olha para a última trombeta sendo tocada, e o texto do verso 15 diz muito claramente de que o 7º anjo tocou a trombeta, ou seja, a 7ª trombeta foi tocada, nós não vemos juízos de Deus aqui. A perspectiva de João é outra. João não vai, apesar dos juízos de Deus serem colocados, apesar de simplesmente, a partir dessa sétima trombeta, a última trombeta, os flagelos de Deus vão ser espalhados, e nós vamos ver que o juízo de Deus será iminente e de que os últimos dias literalmente chegaram, porque inaugura exatamente essa era vindoura, inaugura aquilo que há de acontecer. Mas a forma como João coloca a última trombeta, a perspectiva que ele olha para a última trombeta, não é uma perspectiva de sofrimento, não é uma perspectiva de porrada, não é uma perspectiva de juízo de Deus, mas ele simplesmente diz que o dia da nossa forra chegou, o dia da nossa alegria chegou. É mais ou menos aquilo que Paulo faz lá em 1 Tessalonicenses, que ele vai dizer que o dia da vingança do Senhor chegou, o dia tão anseiado, o dia tão sonhado, não por aqueles que não creem no nome do Senhor Jesus, não por aqueles que não renderam a sua vida ao Senhor Jesus, mas João olha especificamente pela visão daqueles que foram achados, os 144 mil, que nós já vimos que não são 144 mil, mas aqueles 144 mil de todos os povos, tribos, línguas e nações, depois aqueles que foram achados alvejados pelo sangue do Cordeiro, que cantavam ao Senhor, que bendiziam ao Senhor no capítulo passado. Ele olha para este dia, a última trombeta, ele olha para esse momento, não pela visão daqueles que vão sofrer os juízos de Deus, mas ele olha pelo lado positivo. Ele diz: alegrem-se, fiquem felizes, anseiamos por isso, e esse grande dia chegou. Eu costumo dizer, meus amados, de que aqui separamos o profeta do pastor, se é que pode-se haver essa separação. Todas as vezes que João enfatizou a respeito dos selos e depois enfatizou a respeito das trombetas, ele era como um profeta que trazia juízo para o povo. Ele era um profeta que dizia: arrependei-vos, porque o fim está próximo, como João Batista fazia. Ele era um profeta como quem dizia: arrependei-vos, porque o dia vai chegar, arrependei-vos, porque o Senhor está vindo. E ele dizia: olhai para as manifestações climáticas, olhai para a lua de sangue, olhai para os eclipses, olhai para as guerras, arrependei-vos, porque isso é sinal de que o Senhor Jesus está voltando. Ou seja, ele era como um profeta que anunciava, todos os anúncios mostravam de que Jesus sim estava voltando. Aqui não, aqui ele é um pastor. Ele não olha para os anúncios, ele olha como um pastor que passa a mão pela cabeça de suas ovelhas. E eu queria que você enxergasse o que eu conseguia enxergar, e eu queria também que você se alegrasse com aquilo que me alegrou. Ele chega e diz no verso de número 15, dizendo: o 7º anjo tocou a trombeta, ou seja, o ressoar da última trombeta, prometida pelo Senhor Jesus, prometida pelo apóstolo Paulo, prometida pelo apóstolo Pedro. O ressoar da última trombeta então chegou. E ele diz que no céu, ele não olha para a terra, ele não olha para aqueles, a visão de João, a ótica de João é outra. Ele não está se importando nesse momento com aqueles que habitam na terra. Ele simplesmente diz que no céu, um grande coral de vozes começou a cantar. E como é que a gente sabe que é cantando? É porque
Quando a gente olha no português, não há rima, mas quando a gente olha no original, aqui é rimado, aqui é um verso, aqui é um cântico. Tanto o do verso 15, como depois o cântico do verso 17 e do verso 18. E são dois cânticos que nós temos aqui. O que João está dizendo? João está dizendo que no ressoar da última trombeta houve festa no céu. Houve cantoria no céu. E o que eles cantaram? E ele olha muito claramente e diz que grandes vozes, e aqui a palavra grande não é grande de tamanho, não é voz estrondosa, voz bonita, não são barítonos, nem tenores, nem coisa desse jeito. É de que é uma multidão de vozes mesmo. Uma multidão de vozes cantou dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O que ele está tentando dizer, meus amados irmãos, é de que todos aqueles que estavam vestidos de branco, que foram, lá no capítulo 7, que foram alvejados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles que o Senhor, o anjo, o grande anjo, mandou João medir o tabernáculo de Deus, ou seja, mandou não medir o tamanho, mas saber quem é que estava lá, quem são esses que se encontravam, quem eram esses que compunham o tabernáculo de Deus. Essas pessoas, os salvos, os que morreram por causa de Jesus Cristo, os que morreram fiéis a Jesus Cristo, essas pessoas, quando a última trombeta tocou, essas pessoas cantaram a Deus. Essas pessoas cantarão a Deus. Na verdade, nós não podemos mais usar o verbo no passado, porque agora literalmente são aquilo que as coisas que apontam para o futuro. E ele está dizendo que se nós já estivermos mortos no dia em que o Senhor Jesus voltar, no dia em que o anjo tocar a última trombeta, se nós estivermos mortos nesse dia tão glorioso, que é o dia da volta do nosso Salvador, nós haveremos de entoar este cântico. E simplesmente eu queria que você olhasse para a força das palavras que esse cântico traz para nós, quando ele diz: o reino do mundo não é mais o reino de Deus. Você percebe que há uma mudança de perspectiva. Ele diz que o reino do mundo, ou seja, aquilo que as nações reinavam, aquilo que os grandes líderes reinavam, aquilo que a perseguição que é imposta sobre a igreja, o reino do mundo se tornou agora reino de Deus. Veja se você consegue mudar essa mudança de chave que João coloca para nós. Ele diz muito claro: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele está mostrando muito claramente de que quem reina mais sobre a terra não são os imperadores, não são os reis, não são mais os grandes líderes, mas de que no dia da volta do Senhor Jesus, quem reina sobre a terra de uma forma efetivamente é, na verdade, o nosso Deus e o seu Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, o seu ungido, o seu amado. E ele faz questão de dizer que isso, o cântico faz questão de dizer que isso não terá fim, ou seja, não haverá, já mostrando muito claramente para nós, de que não haverá um segundo Éden, de que não haverá uma segunda queda, de que não haverá, como os irmãos Wallace mostraram na Matrix, não haverá possibilidade de se recarregar a Matrix, como eles assim mostraram, mas aqui não. Aqui para nós fica muito claro e muito nítido de que, uma vez que restaurada foi a criação, ela há de ser restaurada para todo sempre. Será impossível que o homem possa voltar-se mais uma vez contra Deus. E ele diz muito claramente de que o reino do mundo, os reinos que dominavam o mundo agora, se submetiam ao nosso Deus, se submetiam a Ele e ao seu Cristo. E aí, meus amados irmãos, nós temos um segundo coral, uma segunda voz, que são os mesmos que se encontravam lá no capítulo 4, quando João aponta para a figura do Deus, na figura de Deus, quando ele diz que ele então é levado aos céus, ele olha para o Senhor e vê o Senhor sentado no trono, e lá naquela imagem há os 24 anciãos, os 24 anjos proclamadores, os 24 grandes anjos que compunham a esquadra real de Deus. E ele diz muito claramente de que esses 24 anjos que cantavam lá, santo, 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 que cantavam ao único que é digno de abrir o selo, de aquele que foi morto e ressuscitou,
Esses 24 anciãos aparecem novamente e dessa vez para entoar um novo cântico, prostrar-se diante dele, prostraram-se diante do Senhor nosso Deus, cobriram o rosto porque não podiam olhar especificamente para Deus e adoraram a Deus dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és e que eras, ou seja, a mesma figura que é usada no começo do Apocalipse, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Qual é a tônica desses dois cânticos, meus amados irmãos? É de que os reis da terra não poderão mais fazer mal a nós. Os reis da terra, que eram os principais perseguidores da igreja, os reis da terra, que são os principais, literalmente, matadores de cristãos, eles não terão mais poder para fazer isso. Os reis da terra, que são aqueles dos 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros que compõem a guerra, o cavalo branco, o preto, o vermelho e o da cor de burro como quando foge, vamos dizer assim, todos eles, que é traduzido como amarelo, mas na verdade é cor de burro quando foge, essa guerra que os reis da terra fazem entre si, e de que isso, muitas das vezes, na maioria das vezes, acaba matando os cristãos por conta dessa guerra, simplesmente estes poderosos não terão mais poder, porque agora o Todo-Poderoso passou a reinar. A ideia de João é uma demonstração de poder, que os 24 anciãos chegam para Deus e disse: louvado seja o teu nome, porque literalmente você bateu a mão na mesa e disse: acabou essa bagunça. Chegou a hora de colocar ordem no meio de tudo isso. E qual é a ordem que João diz? Qual é a ordem que esses 24 anciãos? E aí você encontra no verso 18 uma estrutura. E eu queria que você pudesse enxergar isso. Nós chamamos, quando vamos fazer algumas interpretações, nós chamamos isso de quiasma. É um nome meio estranho, meio complicado. Como é que funciona isso? É que você tem 2 afirmações e você tem 2 consequências para essas afirmações. Geralmente a primeira afirmação traz a última resposta, e geralmente a segunda afirmação traz a primeira resposta. Querem ver? Ele vai dizer que quais são as consequências de Deus passar a reinar. Ele vai dizer que as nações vão se enfurecer, mas ele vai dizer por quê. Ele vai dizer que porque chegou a hora da tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então você vê que quando Deus passa a reinar, quando Deus, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer muito claramente que será o dia em que os mortos serão julgados. E eles serão julgados baseados em quê? Na ira de Deus. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? É o dia em que os servos, os profetas, os santos e os que morreram temendo o seu nome haverão de receber o galardão. Então você vê que são 2 coisas que ele coloca para nós. Ele coloca um aspecto positivo, não vou chamar de negativo, de que todos aqueles que mataram as pessoas em nome de Cristo, todos aqueles que que trocaram Deus por outros deuses, todos aqueles que são colocados durante todos esses 11 capítulos, eles serão julgados, e serão julgados baseados na ira de Deus. Porém, nós, aqueles vestidos pelo sangue do Cordeiro, lavados pelo sangue do Cordeiro, quando foram medir o tabernáculo de Deus, nós fomos postos lá dentro, eles vai dizer que vão de receber os galardões do Senhor. Então, as consequências da vinda do Cordeiro, elas geram dois fatores, o julgamento e o galardão. Aí você olha, depois ele vai novamente retomar isso. Para quem são esses que são galardão, que vai receber o galardão? Quem são esses que serão galardoados por conta do nome do Senhor? Ele vai dizer que são tanto os pequenos quanto os grandes. E o que vai acontecer com aqueles que serão julgados? Eles serão destruídos porque destroem a terra. Então você percebe que ele coloca 2 afirmativas e responde com 2 afirmativas.
Eu confesso a vocês que aqui me deu um nó na cabeça. Porque, para mim, todas as vezes que se toca nesse nome galardão, eu confesso a vocês que eu não consigo entender o que é. Às vezes as pessoas perguntam, mas pastor, o galardão é porque nós vamos morar em mansões no céu? Eu digo, meu filho, se não foi para o céu morar numa casinha boa, tá bom demais, não precisa de morar em mansão, não. O que é galardão? O que é isso? O que ele está tentando dizer? Que nesse dia nos será dado o galardão aos servos, aos profetas, aos santos e àqueles que temem o seu nome, quer sejam pequenos ou quer sejam grandes. O que ele está tentando mostrar isso para nós? Quando a gente olha para essa 7ª trombeta, e aí João, ele não é linear, como eu sempre expliquei para vocês. João, ele não traz um aspecto como se ele contasse uma história linear. Mas aqui é uma introdução do que vai acontecer. O juízo de Deus é aquilo que ele vai demonstrar desde o capítulo 12 até o capítulo 20. Ele vai explicar como é que ele vai, pela ira dele, julgar os vivos e os mortos e aqueles que destruíram, e destruir aqueles que destroem a terra. Como é que ele vai fazer isso? Então ele vai explicar do capítulo 12 até o capítulo 19 como é que isso vai acontecer. No capítulo 20, o 21 e o 22, ele vai explicar como é que se dá esse galardão. Como é que ele vai galardoar esses servos, esses profetas, esses santos. Como é que ele vai fazer isso? Fazendo um resumo bem resumido, é aquilo que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz que aqueles que foram semeados em incorruptibilidade serão nascidos na incorruptibilidade. Ou seja, esse galardão é a nossa transformação. Aquilo que Cristo é, a primícia dos que dormem, nós haveremos de ressuscitar com o corpo de Jesus Cristo. O texto não vai trazer para nós se uns serão melhores do que os outros, se uns receberão mais galardões do que os outros, se haverá uns que mandarão, outros que obedecerão, se haverá uma estrutura hierárquica no céu, na nova terra, e que aqueles que foram mais fiéis receberão postos de comando e aqueles que serão menos. Não, isso não é isso que o texto coloca para nós. Mas é de que o maior dos galardões que vai mostrar, e nós vamos ver isso mais para frente, é, na verdade, a transformação de não morrermos mais. A transformação de termos a terra, o novo céu, a nova terra, a nossa vida, a criação de uma forma geral, transformada pelo sangue do Cordeiro. E aí, então, eles cantam, né? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, porque agora tu reinas, agora tu és o Todo-Poderoso, agora tu botaste o teu cetro sobre a terra e que tu reinas sobre todas as coisas. E as nações se enfureceram por conta disso, e chegou, porém, o dia da tua ira, o dia em que tu hás de julgar, que tu hás de punir todos aqueles que foram mortos sem crer no teu nome. E aí ele diz que o tempo determinado para serem julgados os mortos. Porém para nós os galardões, porém para nós os seus servos, porém para nós os seus profetas, os seus santos, os que temem o teu nome, quer sejam os grandes profetas, os grandes heróis da fé, ou quer sejam pequeninos, como todos nós aqui somos, que muitas das vezes só somos lembrados por conta da misericórdia de Deus, quer sejam aqueles grandes heróis, aqueles grandes pregadores, aqueles grandes servos, ou até mesmo nós que tropegamos muitas das vezes nas lidas do Senhor, os pequenos, não importa, mas simplesmente porque o sangue do Cordeiro nos alvejou, nós haveremos de receber o galardão, a vida eterna, o novo corpo, o tabernáculo do Senhor, que haverá de habitar para todo sempre dentro de nós. E uma das coisas, meus amados, que faz com que nós possamos perceber isso, é de que João novamente olha para nós. E aí, olha para o verso 19, vê se você enxerga isso. Ele diz: abriu-se então o santuário de Deus. E a gente já viu no próprio capítulo 11, no domingo passado, que esse santuário de Deus, quando o anjo manda João medir, é o seu povo, a sua igreja,
Nós somos o santuário de Deus. E abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, como a gente já viu, os 144.000, depois aquele que ele manda medir. E olha o que há dentro do santuário de Deus. Ele diz que dentro de nós há a arca da aliança no seu santuário. O que ele está dizendo com isso? Meus amados, para que a gente entenda, e aí, sempre é necessário nós voltarmos ao Antigo Testamento e percebermos que João usa aquelas figuras como uma espécie de criptografia para mostrar para aquelas pessoas, para aquelas 7 igrejas em época de perseguição, o que haveria de acontecer. O que ele está tentando dizer? É de que a presença de Deus agora habita no meio de nós. Ou seja, a Arca da Aliança era o lugar antes de haver o tabernáculo, antes de haver o templo, perdão, era simplesmente a ilustração, o símbolo da presença de Deus. Ela era intocável, só os sacerdotes poderiam pegar nela. Ela era, quando o povo marchava com a Arca da Aliança, o povo vencia. Quando o povo marchava sem a Arca da Aliança, o povo morria. É tanto que, quando numa das batalhas eles perdem e é roubada a Arca da Aliança, e aí eles não conseguem mais ter nenhuma vitória até que se acha a Arca da Aliança. O que ele está tentando demonstrar? É de que Deus habitará para sempre conosco. É de que sempre, quer seja o que vamos fazer, de como vamos viver e onde vamos viver, sempre Deus há de habitar no meio de nós, porque a presença de Deus ela é real, sensível e real no meio dos seus santos. Mas aí, ao mesmo tempo, ele traz a ideia do galardão do novo santuário, mas ele também traz a ideia do juízo de Deus, quando ele diz que sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O texto remete para nós o texto de Josué, meus amados irmãos, quando ele, então, na batalha de Jericó, e para derrubar as muralhas de Jericó e vencer os seus inimigos, justamente com a Arca da Aliança no meio do povo, ele dá as 7 voltas dos 7 dias na Arca ao redor das muralhas, e sobrevêm relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas, além das próprias trombetas que há de acontecer, e o povo de Deus sai vitorioso no meio de tudo isso. Então, mais uma vez, ele usa uma ilustração do Antigo Testamento para trazer juízo, para trazer bênção, galardões para o seu povo, e juízo para aqueles que habitam na terra, para aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas, meus amados irmãos, o que isso tem a ver conosco hoje? O que isso implica para nós hoje? Que aplicações, lições nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje? A primeira delas é algo que perdemos ao longo dos anos. Nós perdemos isso. Além de perdermos a conversa na mesa, hoje nós não conversamos mais na mesa. Às vezes, na maioria das vezes, nós nem conseguimos mais sentar na mesa juntos, pelo corre-corre do dia a dia. Cada um almoça, cada um janta em um horário separado um do outro, e mesmo quando estamos em casa, geralmente não se janta mais ao redor da mesa, não se senta mais ao redor da mesa. E por isso perdemos as conversas ao redor da mesa, e por perdermos a conversa ao redor da mesa, nós não conversamos mais uns com os outros. E por não conversarmos mais uns com os outros, nós não conversamos mais sobre o ressoar da última trombeta. Não é algo que anseiamos. Não é algo que pulsa nos nossos corações, nos nossos sentimentos. Talvez a maioria de nós aqui, nós somos jovens. Nós ainda temos muito a produzir. E talvez se um dia alguém perguntar, ou se você mesmo se perguntar, se você queria que Jesus voltasse hoje, quanto mais jovem você for, menor é a sua vontade de Jesus voltar hoje. Porque você vai dizer assim, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu ainda tenho muita coisa para produzir, eu ainda nem casei, eu ainda nem tive um filho, eu ainda nem me formei, eu ainda nem entrei na faculdade. Por que Jesus vai voltar hoje? Ou seja, a primeira lição que o texto nos ensina é que
a perspectiva, meus amados irmãos, de anseiarmos pelo ressoar da última trombeta, ela precisa voltar a ser viva em nós. Porque o ressoar da última trombeta não é o fim da nossa vida, é o início da nossa vida. O ressoar da última trombeta não é o final de todas as coisas, é o contrário. O ressoar da última trombeta é o início dos séculos, é o início da eternidade. E é muito claro que simplesmente nós não conseguimos enxergar isso, porque os nossos olhos cegados pela natureza pecaminosa dentro de nós, não conseguem contemplar a glória do que haverá nos dias vindouros. E nós muitas e muitas das vezes achamos que se Jesus Cristo voltasse hoje, todos os nossos planos, todos os nossos anseios, todas as nossas vontades não haveriam de se cumprir e nós iríamos para um lugar chato, passivo e sem fazer nada. E não é assim que a coisa funciona. É o contrário. Vejam os cânticos que aqueles que já morreram e que conseguiram enxergar as coisas, vejam os cânticos dos 24 anciãos. Eles estão fervorosos, eles estão alegres, satisfeitos quando eles chegam e dizem: o reino do mundo se tornou o reino de Deus, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos dizem: graças te damos, louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Cordeiro que morreu e ressuscitou, louvado seja, porque simplesmente essa bagunça acabou. Agora é a hora de se colocar ordem nas coisas. Ou seja, meus amados irmãos, nós precisamos voltar a ansiar, a desejar pelo dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dia do ressoar da última trombeta. A segunda lição, meus amados irmãos, que o texto nos ensina é que há dois caminhos, só dois, não tem terceiro, não tem quarto. Aqui literalmente é preto ou branco, azul ou vermelho. Aqui é literalmente A ou B, 0 e 1, não tem outro jeito. Só tem duas consequências, meus amados irmãos, na volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seremos galardoados, ou seremos julgados. Não tem para onde correr. Não tem outra forma. Não tem outra chance, não tem outra oportunidade, não tem outra espera, não tem absolutamente nenhum tempo. E ele diz muito claramente de que aqueles que serão julgados, e serão julgados pela ira de Deus. Mas aqueles que serão galardoados, esses serão habitados por Deus eternamente. Só há esses dois caminhos. Aqueles que creem e que morreram como servos e serão abençoados, transformados, vivificados e teremos o corpo de Cristo, ou aqueles que não creem, aqueles que acham que isso é uma baboseira e que serão então, enfim, julgados pelas suas obras e pela ira e pela justiça de Deus. Só tem esses dois caminhos, meus amados irmãos. Eu espero do fundo do meu coração que você prefira o galardão do nosso Deus, que você prefira ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo quando ele diz: vinde benditos de meu Pai, e entrai para o gozo eterno. E jamais vocês possam ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas, meus amados irmãos, só existem esses dois caminhos. E eu espero do fundo do meu coração que quando João mediu o tabernáculo do Senhor, todos nós aqui presentes possamos ser achados lá. Quando ele viu aqueles de todos os povos, tribos, línguas e nações que foram lavados, alvejados pelo sangue do Cordeiro, que ele possa ver todos nós lá. Mas a única certeza que nós temos é de que para sermos galardoados, nós precisamos crer e viver e ter Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador. Que se assim fizermos, a única coisa que nos restará é o vinho da ira de Deus.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe e nos guarde sempre.